Olá, olá. Vamos chegando, gente. Opa, tudo certo por aqui? Luzes, opa, não pode esquecer de nada. Vamos lá. Quero. Guardando a pessoa. E boa tarde, boa noite. A gente vai perdendo a temporalidade. Não é mesmo? Tava aqui ansiosa, querendo saber notícias, mas Estou estamos aqui, aqui. estou aqui, vim para o Barros Barreto, né, que é ponto de assistência e nada como ser atendida no SUS. Então, Olha aí, gente. Tá eu vou vendo? Fica aí nosso registro, né, de apoio, de amor ao SUS. com certeza, né? Então, obrigada a todos, a vocês que estão participando. Doutora Ana Cristina, obrigada pelo convite, pela paciência, né? Então, a gente está aqui sempre trabalhando dentro do SUS. Então, deu um pouquinho de atraso, mas pelo SUS e no SUS, estamos juntos. Ai, que gracinha. Bom, enquanto o pessoal já vai chegando, a gente vou tentar, na medida das habilidades não muito boas, né, nas redes sociais, eu vou tentar chamar as pessoas também, mas já apresentar essa pessoa, gente, é com alegria no coração, que eu falo que a professora Liliane Nascimento, ela é uma influência positiva na minha vida, na minha trajetória aqui no Pará. Ela é uma pessoa que inspira a gente a querer mais, a fazer melhor. Ela é dentista, ela é mineira, ela tem várias qualidades que me agradam muito. E por isso a gente tem uma sintonia boa, né, Liliane? Com Mas certeza. isso é pouco para falar dela. Ela é coordenadora do MAS, o Laboratório de Avaliação em Saúde. Ela é professora permanente no Programa de Saúde Coletiva da UFPA, mestrado interdisciplinar lindíssimo que foi criado lá. Parabéns para vocês, eu sou encantada com as linhas de pesquisa. Ela é preceptora, ela faz parte, né, de residências aí, diferentes momentos da história das residências aí multiprofissionais da UFPA. A Liliane esteve à frente, ela já foi coordenadora de extensão. Nossa, se for falar do seu currículo, ainda bem que eu fiz um Pô, post só para isso, né, gente? Vocês estão curiosos? Dá uma olhadinha lá. vem com Ela a é gente. premiada, e além disso, ela é gente boa. Olha só, que maravilha! Seja Assim, bem-vinda. assim a gente fica com vergonha. Não, a gente não tem que ter vergonha de falar de mulheres cientistas que nos inspiram, não. E você é uma. Então seja bem-vinda, fique à vontade. Quem Muito quiser fazer obrigada. pergunta, por favor, vá colocando lá na caixinha de perguntas. E é um prazer estar aqui com você, viu? Muito, muito grata por Muito você ter bom. aceito o nosso convite. Com certeza aceitaria todos, né? Então, nessa diversidade que a gente vive, foi com muita alegria. Então, professora Ana, também é uma mulher que me inspira, uma pessoa, um ser humano, uma cientista, uma pesquisadora maravilhosa e militante do SUS, não é? Então, muitas coisas que nos unem, né, professora Ana? E vamos Sim, continuando, então, com muita alegria que a gente vê o Loves crescendo, vê a Unifespa também nesse apoiamento. Eu acredito na questão do grupo e do coletivo. É no coletivo que a gente cresce, é no coletivo de fato que a gente consegue monitorar as políticas, dar visibilidade, dar força à nossa voz. A gente precisa, nesse momento, de dar força mesmo à nossa voz, não é? Brinco aqui de falar que estou com vergonha porque é o meu lado mineiro que não sai de mim, né? Então, aquela vergonha, mas que nada. Somos mulheres grandes, fortes, assim como muitas outras, que têm que mostrar realmente para que a gente veio, qual a nossa missão aqui no mundo. Então, é com muita alegria que a gente está aqui para discutir nesses diálogos com sanitaristas e parabéns ao Loves, nós no MASA, toda a equipe está assim de olho e querendo, né, cada vez mais que a gente consiga conduzir e produzir muito, né? Muito boa noite a todos e feliz de estar aqui para conversar de tema tão importante e atual, né? verdade. Bom, já tem muitos elogios aqui para você, viu? De ídola, linda, Lili e por aí vai. Opa! Bom, e eu com certeza concordo. Opa, obrigada. Liliane,
Você tinha preparado para a gente, né, um material muito interessante, que eu vou até disponibilizar o resumo depois para o pessoal que ficar interessado, né, lá no nosso site, com a sua permissão, depois a gente conversa E, sobre isso. tá, sim. Sistema brasileiro de saúde e o acesso, né? Eu achei fantástico a sua escolha para dialogar conosco hoje aqui no Lobos. Uhum. Oportuno, né? Porque estamos vivenciando justamente muitos problemas de planejamento, de execução de políticas, de entraves na vigilância, ausência de dados, né? Eu acho que você escolheu assim um tema tão importante e ouvir você falar sobre isso vai ser muito importante para o crescimento nosso também, para a gente pensar junto, né? O que a gente pode fazer diante desse apagão de dados, diante dessa confusão que virou o enfrentamento, por exemplo, da pandemia de Covid-19 no Pará, no Brasil. Uhum. Uhum. Eu tô louca para te ouvir sobre isso. Fica à vontade aí, que eu vou anotando as perguntas do pessoal. Daqui a pouco a gente volta para a pergunta. Tá bem. Quando a gente pensa nos sistemas de informação, nos dados de saúde, né? Então, como tem a professora Ana e vários outros epidemiologistas brasileiros, não é? E no mundo todo, tem que pensar que o epidemiologista e a saúde pública, né? Agora está muito em evidência, eu acho que nunca a área epidemiologista, se a gente for perguntar para crianças, às vezes hoje de 2, 3 anos, eu quero ser epidemiologista, porque hoje se fala o tempo todo, né? 24 horas É, nas noticiários está vindo. Ah, veio o professor medronho, veio outro epidêmio, infecto. Que bom isso, para dar algo e visibilidade ao que a gente vem trabalhando há anos, né? De mostrar a importância dos dados. E aí, por que quando eu te falei da gente pensar em trabalhar com dado? Porque exatamente a questão, para a qualidade das análises epidemiológicas, o que a gente precisa de ter é uma qualidade de toda a cadeia de custódia do dado. Quando eu falo em cadeia de custódia do dado, é você saber que você vai acessar uma base de dados dentro do DataSUS, dentro do ConnectSUS, seja de qual base for, porque é algo que a gente está muito preocupado para onde vão essas bases e como, para onde estão os nossos dados, não é? Mas a princípio os sim. dados estão aí disponíveis, mas pensar na cadeia de custódia dele é pensar na produção do dado. Aqui, eu estou hoje aqui dentro do Barros Barreto, onde um profissional de saúde vai atender e vai produzir um dado. Não é? Ele vai atender o cuidado, mas aquele cuidado gera uma informação em Era. saúde. Não é? Então, essa informação em saúde, e que todos os profissionais têm que saber a importância da qualidade dela estar completamente preenchida dentro dos sistemas de informação, que é ela que vai dar visibilidade ao cuidado que é feito, ou seja, o procedimento feito aqui, em qualquer unidade de saúde, ele vai aparecer dentro do grande sistema, e a partir disso ele pode ser analisado. Não é? Então, quando a gente vai fazer estudos coletivos, ecológicos, populacionais, são todas essas informações que são geradas na ponta. Então, a reflexão era essa. Como será que os dados estão sendo produzidos? Depois, a gente pensa como é que eles são transmitidos, como eles são inseridos nas bases de dados, e depois como eles Tá. são tratados, que aí o epidemiologista vai trabalhar com o dado puro, não é? De onde veio? Igual do ano passado para cá, nós tivemos vários apagões, eu preciso referenciar que sou getispiana, né, pela Abrasco, a gente tem o Getisp, que trabalha com informação em saúde, e pensa, vários pesquisadores de várias áreas pensando isso, e lá dentro, a gente fez dentro da Abrasco, estão as notas de repúdio, que foi um grande apagão de dados. Quando começou o Covid, bases de dados inteiras foram apagadas, a gente não tinha acesso, ficaram fora do ar um tempo. Não é? Então, qual a confiabilidade de trabalhar isso? Aí depois a gente tem uma série histórica, os sistemas de informação, desde há mais de 30 anos já trabalhando em cima dos sistemas de informação. Tudo bem, temos problemas, o DataSUS todos temos problemas, os sistemas também têm problemas. Dentro do DataSUS a gente acumula mais de 300 sistemas, né? Tem o sistema de mortalidade, SINASC, SINAM, então tem sistemas para os agravos, para as condições, o avanço agora das tecnologias e de TI tendem para a interoperabilidade dos sistemas. Então, será que tudo vai migrar mesmo para dentro do ConnectSUS e para dentro do CMD? Que Fica uma conjunto... expectativa, né? Fica uma expectativa. A gente vai
não consegue mais, às vezes, acessar algumas bases de estatística vital, algumas informações não estão mais no DataSUS, que mudou a plataforma. Aí a gente vai baixar, não, isso daqui vai migrar para CMD, para o conjunto mínimo de dados. Como que esse dado vai ser migrado? Que é o que a gente aponta muito no GTISP, que é a cadeia de custódia desse dado de informação. Não é? E aí os colegas de TI, e tem os documentários que saíram recentemente de TV, né, de quando fala da privacidade hackeada, eu convido todo mundo a assistir, que faz uma reflexão de dados. Verdade. Quando você não paga alguma coisa, o produto é você. O dado é você. O dado é você. Então, quando você acessa qualquer coisa e fez, eu fiz um cadastro gratuito, eu estou usando gratuitamente, é porque você está sendo vendido. E os nossos dados hoje estão sendo vendidos. Não que não existia vazamento, né? Há 20 anos, né? Se há jovens nos ouvindo, 20, 30 anos, vai na Praça da Sé em São Paulo, comprava os disquetões antigos com dados de imposto de renda. Então, essas fraudes sempre existiram. Agora, um apagão, a gente trabalha com dados. Se de repente apagam todos os dados do DataSUS, não, agora vai ficar, não é mais dado aberto, vai ficar dado fechado. Então, é uma preocupação que os sanitaristas, a saúde coletiva, precisa de ter, não é? De lutar pelos dados abertos, pela clareza desses dados, né? Como que vai se dar essa migração? A gente tem acompanhado essa migração dos sistemas de informação para o CMD, que eles têm que ter essa visibilidade, essa execuibilidade, né, desses sistemas, que eles então tem algumas características básicas que o sistema de saúde e esses sistemas na CMD precisam de fazer. E foi o grande desafio quando eu falei, professora, o que a gente vai falar? Vamos falar de algo contemporâneo. E na lógica da saúde digital, na lógica de interoperar os sistemas, de centralizar tudo num lugar só, centralização é algo que a gente... Cabe até um outro seminário para discutir isso, né? Verdade. Até que ponto a gente centraliza ou não centraliza uma informação. E aí, quem pode acessar hoje sistemas do e-gestor, a gente não consegue. E aí a gente pega os sistemas de vacina. Algo que me incomodou profundamente foi um dia assistindo um noticiário e repórter também, com todo o respeito aos jornalistas, que amo de paixão, mas jornalistas querem saber de tudo ao mesmo tempo, né? E às vezes não deu tempo dele conversar com alguém para dar um repórter para ele. E aí ele tem que criar as vacinas, ninguém sabe onde estão, como está sendo controlado, tem que criar um sistema de vacina para controlar as vacinas. Verdade. Aí eu mandei na hora o Twitter para ele, depois até saiu. A gente já tem o CISPNI, mas aí nessa semana, nesse dia, eu falei, gente, a gente precisa de falar. Tem coisas que aí vão engasgando, a gente tem que falar. Tem algumas coisas, né, que não dá para deixar passar. Não dá para deixar passar. Então a gente precisa de mostrar o que a gente está fazendo aqui, para que a gente está construindo, né? Não, já existe o CISPNI. O que a gente tem que fazer é qualificar, é melhorar, é se responsabilizar enquanto profissional de saúde, de produzir o meu melhor dado. Aqui eu vim, vacinei, 20 pessoas, estão aqui os dados produzidos, né? Com a ficha completa produzida, ou então fiz a notificação de Covid. Outro grande problema. Ou qualquer outro agravo, que as notificações compulsórias, quando chega na vigilância, vem cheio de sem informação. Aí por que um óbito demora para sair a conclusão dele? Porque às vezes não tem lá minimamente nem o sexo. Exato. Às vezes tem a idade e o nome. Aí vai confirmar o sexo, tem que confirmar todas as variáveis. Não é? Então... Sabe que você falando isso me lembrou de quando os nossos alunos começaram a estagiar, né, a primeira turma que já até formou, era tudo novidade, né? Eles nunca tinham recebido sanitaristas, então eles não sabiam o que fazia com os alunos, né? Pega o pessoal do odonto, vai para a clínica, vai para o atendimento nas escolas. Sim. Pega o pessoal da medicina, vai para o hospital, vai para o PSF. Pega o sanitarista e faz o quê, né? E aí uma das primeiras ideias que a secretaria teve foi justamente de colocar os alunos para fazer o monitoramento desses dados. Mas eles acabaram digitando informação, fazendo serviços de digitador. Além de pegar cafezinho e outras coisitas más. Que acontece na vida da gente quando a gente está estagiando, todo mundo sabe disso, né? Uhum. Mas assim, o que chamava atenção? Eles vinham escrito lá, idade, 60 anos, faixa etária, 10 a 19. E tem que preencher conforme a ficha está.
né? A gente não Sim, altera o dado. Ele é um mero digitador. Sem autorização de um gerente, sem uma investigação da cadeia aí, né, para uma ficha exatamente. lá do posto, ou conversar com a gerente do posto, Uhum. você não vai poder fazer. E os meninos ficavam possessos de raiva. Eu falei, É. para vocês entenderem, quando a gente fala o dado é precioso, porque ele carrega conhecimento, ele vai ser base para outras ações dentro Uhum. dessa cadeia toda, dentro da assistência como um todo, né? Então, ele era Exatamente. idoso, ele era jovem, ninguém sabe. E aí depois fica no inconclusivo, não é? E aí são informações assim que. Mas essa responsabilidade, ela é nossa, sabe? Às vezes a gente coloca assim, ah, é só do gestor. Não, a gente, enquanto professor que está Não, formando, não é? Que estou formando aqui mesmo, a gente estava conversando algumas coisas da regulação, da ficha que não vem. É nossa, porque às vezes vai ali para. Ah, eu não tenho tempo, deixa isso para o digitador. Legalmente, a, a origem do dado, a responsabilidade é do profissional. Ela não é do digitador, não é? Tanto que o exato. digitador vai digitar o que está ali, ele não pode alterar. Então existe todo um aspecto até legal, né? Não só ético e moral, mas legal ele é obrigação do profissional que está ali, alimentando essa ficha. Né? Aí E, ele e não. é ele que tem o contato com o paciente, com a pessoa. É ele que Isso, tem o privilégio de coletar a informação correta, né, naquele exatamente. momento. Exatamente. Então, são questões assim que precisa fazer esse destaque na formação, na equipe. Acredito um meio de diminuir esse não preenchimento é a educação permanente ali da equipe. E da equipe, quando eu falo, eu vou voltar num termo que era, eu acho que é uma das palavras-chave, pena que ele não existe no Dex, né? Está travando. Dados que é atualizado diariamente, que é da imprensa. Que banco de dados é esse, né? Do consórcio de imprensa. Então a gente tem um grupo agora de imprensa que consolida dados. Isso é algo muito preocupante. Que às Sim, vezes você deixa de utilizar a informação do DataSUS para usar algo do consórcio de imprensa, que tem uma outra lógica da pesquisa de informação e do que eles fazem com a informação, que eu acho que nem vem o mérito aqui a gente analisar a informação que é bombardeada diariamente para a nossa população, que tende a ser tendenciosa. Né? Vamos fazer um pleonasmo para deixar bem, bem claro. É algo que, puxa, tem um a nossa. objetivo, né? Não, não é função da comunicação fazer isso, então o objetivo existe aí, Com né? Não, não ia certeza. ser gratuitamente. Com certeza, né? Então a gente tem que fazer essa reflexão. Agora, quando a gente trabalha com bases de dados, e aí acabou, é claro que tudo é analisado, tudo tem que ser capilarizado pela ciência e pesquisado, mas na qualidade que o Brasil tem de respeitabilidade desses sistemas de informação, do SUS, da integração, igual quando eu citei o CISPNI, a gente teria hoje no Brasil, se a gente tivesse vacinas, né, todas as vacinas para vacinarem a população, a gente vacina em média, considerando todas as nossas equipes de atenção primária, nem vão colocar os pontos em hospitais. Se a gente pegar as atenções primárias, a gente poderia vacinar até 2 milhões de pessoas por dia. Olha isso. Se a gente considerar o número de salas de vacina De salas de funcionando, vacina. né? As salas de vacina que são as que a gente vacina nas campanhas. O Brasil deu exemplo para o mundo e o CISPNI é um dos sistemas que mais tem dados, né? E aí é o que a gente está Verdade. vivendo agora com o Covid. Está alimentado lá, eu já, né, já tomei minhas 2 doses, está lá no Conect SUS, que bom, funciona, feliz. Mas todo mundo tinha que estar. Eu fico feliz que meu dado está lá carregado certinho, que eu fiquei lá em cima também. Não preenche isso aqui. Bem vigiando. Não precisa do cartão SUS. Precisa sim, senhora. Pode Precisa sim. anotar aí. Não, mas a senhora é professora aí, não interessa. Põe o meu cartão SUS, está aqui. Né? Porque aí é a responsabilidade nossa enquanto profissional, enquanto cidadão, enquanto cuidador e utilizador do SUS. Não é? Então, Verdade. funciona. Né? A gente precisa. O que falta a gente motivar as pessoas?
né? Legalizar, instituir mais, o que a gente está aprimorando as tecnologias, mas os sistemas estão aí para funcionar e para utilizar, né? Então, é fazer essa reflexão mesmo, crítica desses dados, para onde eles vão, como eles vão, né? E outra coisa interessante da sua fala aí, que me lembra a importância da gente valorizar os programas que nós já temos, né? As Uhum. pessoas não conheciam um sistema de vacinação, que é um dos 6 programas mais reconhecidos pela ONU, pela Organização Mundial de Saúde, como exemplo para o mundo. Isso, Interessante que a pandemia evidenciou esse tipo de coisa, né? Que passa despercebido na vida das pessoas. foi. É a velha história de eu não uso o SUS, aí batendo na nossa cara. Pois é, Quem não usa o SUS? Como não usar o SUS? pois É é. impossível, né? Exatamente. A gente usa o SUS diariamente, todos os dias, né? Em todos os momentos. Vai no supermercado, você está usando o SUS, né? Vai na farmácia comprar sua vitamina, está comprando, tá usando o Tá. SUS. Então, é a maneira de valorizar e de mostrar o SUS está em tudo, está em todo lugar, né? O SUS é pop, o SUS é técnico, o SUS é tudo que a gente tem, não é? E é ele que vai evitar a grande devastação, porque a gente está caminhando para uma grande devastação. Então, e aí essas informações, torcemos para que elas sejam realmente alimentadas corretamente. Sabe que eu nem vejo boletins todos os dias, assim, não acompanho. Eu falo, não, eu quero ver só a atualização de terça-feira. Para mim, o dia, o dia X é a terça-feira. Porque a gente sabe o que acontece na ponta, como que está a cadeia de custódia, desde a produção na sexta-feira. Não, na terça-feira eu olho. Por mim, a gente fazia uma curva, professora, olhando só as terças-feiras, né? Olha, Analise só vamos as pensar. terças-feiras. Gostei. Porque na Nunca sexta-feira, tinha feito isso. pois é, pronto. Bora fazer essa análise para a semana que vem, mas e logo. Porque Bora. na terça-feira é o dia que termina o fechamento de muitos inquéritos epidemiológicos, então as notificações que ficaram paradas lá na sexta, Lá, verdade. né? Então, quando a gente fala aquela média, né? A média de casos. Não, se a gente usar o padrão só das terças, porque é na terça que atualiza mais casos. Os que estão retidos, é na terça-feira. Gente, que bacana. Olha aí. Né? Mais uma coisa pra gente Sim, fazer, hein? são nas terças-feiras que os sistemas estão assim, né? Pronto. Dupla essa. Eita, a gente dando É, trabalho pra gente mesmo, ao vivo. ao vivo, aí a gente fica com compromisso que tem testemunha agora para falar que a gente vai ter que escrever sobre. É, cobra da E- gente, viu, pessoal, quem tá assistindo. E Então, eu fiquei curiosa para saber se o MASA já está trabalhando assim esses dados em relação, por exemplo, ao tratamento deles, porque eu sei que vocês andam aplicando tecnologias, né, na análise, no monitoramento desses dados. Você quer falar um pouquinho sobre isso? no MASA, o que a gente teve um grande trabalho dentro do PEMAC, não é? E aí, olhando indicadores, Lindo o trabalho. não é? Que a gente fez em todo o estado do Pará e a gente ainda está concluindo. Em breve vai sair um livro de alguns resultados que a gente fez do campo e comparando com indicadores, que tinham alguns indicadores de municípios e a gente trabalha muito com o pacto, né? Então, os indicadores que foram medidos no PEMAC. Então, atualmente, o trabalho do MASA tem sido olhar esses indicadores ainda e comparar com os indicadores agora do Previne, não é? Então, e aí, com essa mudança de financiamento, como os indicadores estão se comportando, não é? Então, o dado que chega para a gente no MASA não é a preocupação como é o LOVES, que eu acho que a gente se completa muito bem, né, nessa formação. É, Não é a análise epidemiológica, mas é ver como esses impactos vão influenciar no indicador de saúde, não é, no indicador para o município. Então, a gente tem apoiado hoje 3 municípios já que estão com o nosso apoio em cima desses indicadores do Previne, que ficaram em 7. Na pandemia, era para chegar até 21 indicadores até 2022, mas pela pandemia ficou em 7 mesmo, porque está com uma grande dificuldade de completar os 7 indicadores. Então, é o que o MASA tem feito nessa apropriação. E como estamos vivendo a pandemia, a gente tem monitorado essas questões também. Desculpa, gente, ainda dizem que essa tosse é efeito ainda da segunda dose, não sei. Isso eu não sei, não sou infecto.
Mas o que a gente está fazendo do MASA também em relação ao Covid é trabalhar na visibilidade disso. Existe o sistema, a responsabilização do dado, da formação, não é? Então, o que nós estamos utilizando dentro dos nossos canais de comunicação e a equipe, no monitoramento de indicadores e no monitoramento aí da qualificação dessa ferramentas, né, que estão de sistemas, na educação permanente e outros projetos que em breve estão sendo divulgados também. Ai, bacana demais, gente. Aqui já chegou uma perguntinha. Eu cliquei aqui, ela não vai para a tela de jeito nenhum, tá fazendo teimosia comigo. Mas a pergunta é se você acha que essa responsabilização dessa custódia de dados também é dos gestores. Sim, ela é compartilhada. A cadeia de custódia, ela vai do profissional que está lá na ponta, na assistência, ao gestor máximo do Ministério da Saúde. Quando a gente tem um apagão de dados, a responsabilidade não é nossa que está aqui, estou aqui na cadeia, não é minha. Não é? Então, a cadeia de custódia, ela envolve multiatores, ela é uma responsabilidade coletiva, como a saúde coletiva. Boa, verdade. E a outra é a confiabilidade dos dados. É algo que preocupa o MASA, o LOVES, os profissionais, acho que deve ser os pesquisadores. Os pesquisadores que trabalham com isso? Em relação à confiabilidade de dados do que está lançado, não é? Então, como existe a prerrogativa nos sistemas de informação de trabalhar com a confiabilidade, com a produção do dado, até o dado ser publicado nas bases de dados, então quando o DataSUS mantém a rede dele ali, ele já foi um dado muito trabalhado, e é claro, como um dado secundário, não é? Ele tem, para pesquisas, cada pesquisador vai escolher o tipo de pesquisa que vai trabalhar, mas quando o dado já está ali no sistema, ele foi trabalhado, tratado, checado muitas e muitas vezes. Eu digo agora dos sistemas que a gente já tem há anos no Brasil, tá? Esse sistema consolidados. Consolidados. Então, eu tenho um sistema de informação de mortalidade. Pode confiar, o dado está lá no DataSUS, sim, são dados confiáveis, porque quando ele não passa pelo critério da confiabilidade, ele não vai para o sistema, ele não alimenta o banco. Tá? Então, tem ferramentas para você analisar e fazer, mas quando o dado já está público na base de dados, eu estou dizendo de bases de dados confiáveis, para pesquisa. Tá? Quero destacar aqui essas outras fontes que a gente está vendo, que com a tecnologia, hoje a pessoa tem um host, desenvolve e ela começa a armazenar dados e fazer curva, né? Sim. Eu estou falando bases de dados oficiais. Tá? Hoje, as bases de dados oficiais do Brasil são gerenciadas pelo DataSUS. Ponto. Como nos Estados Unidos é o CDC. Ponto. Está lá dentro da base, é confiável. Pode trabalhar, pode analisar, porque ela passou por testes de confiabilidade. O sistema que está monitorando o Covid, ele vem, como ele é novo, né, ele veio produzido também pela equipe da DataSUS, mas a gente está observando e monitorando, né? Monitorando o desempenho dele. O que a gente tem observado na prática, no dia a dia, que esse sistema é um sistema que foi muito novo, poderia ter se alimentado de outras formas, e sim, de outras maneiras para produzir, mas a opção foi escolher fazer assim. Então, a gente não tem ainda análise, textos que analisem o impacto e a grandeza, né? A rastreabilidade ou erros do banco. Até porque ele está sendo alimentado pelas notificações. Hoje o que a gente tem que dá para olhar são as notificações compulsórias. As internações ainda, algumas coisas não estão sendo completas. O que a gente percebe que talvez seja mais pesquisa, dando trabalho. Não pode juntar pesquisadora, cientista que vai... O que a gente percebe é que está todo mundo tão esgotado. A gente está vivendo a pandemia, tanta gente indo embora, tantos profissionais, assim, que algumas coisas realmente... Gente, eu não vou preencher isso. As coisas não vão... Depois eu preencho. Às vezes não há tempo para se fazer não tudo há tempo, também, né? Então, não há gente, não há tempo. Exato. Então, tem a peculiaridade de cada município, de cada local, né, que tem apresentado essas questões de apoiamento mesmo, né? Então, a confiabilidade, sim, o dado está ali, ele está confiável. O sistema agora de Covid, de vacinação, é que a vacina também do Covid não está entrando dentro do CISPNI, né? Ela está entrando numa chave diferente. Separadamente. Separadamente.
Mas é o dado confiável, é o dado que a gente tem. Ótimo. E a outra pergunta, a terceira, eu estou tentando ler a caixinha. Ô, gente, vocês sabem que eu tenho um probleminha de vista, que ela vai piorando, oh meu Deus do céu. Clica, a bichinha não vai. A bichinha não vai sozinha, tem que ler. O DataSUS, ele desempenha um papel fundamental, você até falou, né, já sobre isso, nessa condução dessa informação, mas então por que que nem todos os sistemas a gente encontra todos os dados lá? Qual que é a sua opinião sobre isso? Tem alguns dados que não são de domínio público. Então, alguns dados, por exemplo, a mortalidade, né? Até pela cadeia, cada sistema tem uma lógica, um esquadrinhamento próprio para o dado estar ali disponibilizado. Dentro do DataSUS, a gente consegue mortalidade há 2 anos, não é? Se for olhar a informação, porque ela é justamente isso que eu falei anteriormente da confiabilidade. Se a gente tem um dado confiável, é porque ele passou toda uma cadeia de custódia, de tratamento desse dado para ele ser alimentado lá. Então, às vezes, seria interessante até saber quem perguntou como é, que às vezes você quer alguma informação da mortalidade de Covid do ano passado. Ele não está no sistema do SIM. Não tem. Sim, né? não vai estar. Não vai estar lá, porque o sistema de mortalidade tem toda uma cadeia de custódia, vou repetir isso para deixar essa palavra, né? Tem todo o trabalho do dado. Eu vou só mudando aqui, mas eu vou conversando com vocês. Não, a equipe pode aparecer, não tem problema não. É que a entrevista não acabou e vai fechar o setor aqui, mas eu mudo para outra sala. A gente venham junto comigo. É bom que vocês vão conhecendo aqui a patologia bucal Olha aí. no hospital. Deixa eu falar outra coisa com vocês. Em relação a essa questão do sistema estar atrasado ou não da informação, é porque às vezes o que ele quer é isso. Eu quero saber da mortalidade do Covid. Não vai estar lá no SIM, vai ter que buscar outra fonte. Então, não sei para saber se é isso mesmo que a pessoa quer saber, né? O sistema não vão ser todas as informações que vão estar disponíveis ali a qualquer momento, né? Só fazer uma checagem aqui. E em relação à Covid, o que a gente tem acompanhado, até a gente já trabalhou alguns dados sobre isso, né? Algumas informações importantíssimas estão realmente não ausentes, né? Eu sempre estou chamando atenção para a cor da pele, porque é a única variável disponibilizada no banco que é social, né? Que não está necessariamente ligada só à demografia, ela é um dado social também. E no Pará, por exemplo, mais de 30% dos casos registrados não consta informação de raça. Só um minutinho. Não estou numa reunião. É que a gente vai passando pelos corredores, vai conhecendo. A pessoa quando Professor João. Professor João. Ei, professor João. A nossa futura colaboradora. Ana Cristina, sim. Aqui, que eu estou fazendo Obrigada. Tudo bem. É que vão fechando o setor todo, tá vendo? Vai passando. A pessoa é famosa, passa no corredor, ela vai ser ovacionada, gente. Desculpa, vou sentar de novo. Pronto, eu tenho que ficar meio trancada aqui. Aí o que eu tava... Pergunta de novo. O que eu tava falando aqui é esse negócio, esse trem. Sabe esse trem? Sei, que não trem. tem informação sobre a cor da pele, que é uma pena, né? Porque é o único dado social, além de demográfico, ele é um dado social também, ele pode servir de indicador, né? É uma pena que isso não esteja sendo disponibilizado nos bancos que a gente tem acesso, lá nos sites das prefeituras, da CESPA, por exemplo, falando do Pará. E chama a atenção que Marabá, por exemplo, nosso município aqui, onde o Loves está, esse percentual é altíssimo. É a minoria das fichas que contém alguma informação sobre os dados. E aí eu recebo preocupações diárias, por exemplo, de alunos indígenas. Uma aluna minha técnica de enfermagem, por exemplo, reclama muito, né, que os dados não batem. Porque tem muito mais pessoas adoecidas, né? Em relação ao Covid. Que ainda não está consolidado e não está no sistema, né? A gente tem esse bancozinho, essa planilha de Excel,
que eu acho ótima, tá, gente? CESPA, adorei, né? Ficava só o PDF lá no site e eu tinha que digitar isso todos os dias. Agora vem o arquivo em CVS, a gente converte para o Excel e consegue analisar com muito mais facilidade. Ótimo, tá bom, César? Fica registrado aí. Eu não Sim, estou reclamando, parabéns tá para a lindo. CESPA. Não, tá ótimo. É. Agora, se quiser colocar a data lá dentro, vai ficar perfeito. Nossa, esse é um sonho. Porque se Sim. eu não sei a data, eu não tenho noção, né, da temporalidade desses casos que estão aumentando ou diminuindo. Eu só sei no todo o que é publicado. Mas eu poderia fazer análise de tendência, fiz muito isso no início da pandemia, né? E então, esse tipo de dado que eu poderia fornecer, por exemplo, informações, né, mais completas para o MASA, né, fazer uma avaliação, uma análise, e essa troca, né, é muito importante, e às vezes eu sinto que isso não vai ser possível de acontecer enquanto a gente realmente não tiver dados consolidados. E infelizmente isso vai demorar, né? Vai. Porque foi Então, pensado, mas tudo também é igual assim, não adianta a gente desconectar o sistema de informação às conjunturas políticas, às conjunturas atuais dos sistemas quando eles foram criados e para que eles foram criados, né? Então, quando a gente observa que o sistema está aí falhando, a questão da cor ela foi incluída depois de muita luta dos movimentos sociais, né? Muita luta das pessoas que trabalham com a população negra, e aí que não tem que ter essa variável cor, sim, porque no começo não tinha, aí se mudou, não é? Então, se faz disso. O que a gente está fazendo aqui hoje é discutir essa ficha de informação e discutir o quanto ela precisa realmente ser evidenciada, a gente clamar por ela, né? Porque se a gente for pegar a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e muitos dados, esses dados são dados públicos, eles tinham que estar aí disponíveis para a gente pesquisar, né, analisar. Não ficar pedindo, pelo amor de Deus, disponibiliza uma variável. Os portais, né, não pode ter identificação do sujeito, deixa muito claro o direito à propriedade intelectual, à privacidade. Mas quando a gente trabalha com perspectivas populacionais, o acesso aos dados são dados abertos, a gente tem que continuar lutando e cobrar lá do Jackson, vou falar até o nome dele aqui, para deixar, que é o diretor do DataSUS, a gente conversa muito com ele, semana que vem a gente tinha uma coisa para encaminhar para lá, justamente para conversar sobre a importância desses dados. Ontem saiu aquela matéria, antes de ontem, da OPAS para a saúde digital e a importância disso. Lembra que eu compartilhei, né? E olha, compartilhou lá. Tem que olhar isso, porque é responsabilidade nossa de produzir esses dados com qualidade. Ei, professor João, vou falar com ele aqui, que é o meu coordenador. Todo mundo quer falar com você. É. Aparece aí, João. Todo mundo, o professor João, aqui, perguntem, querem conversar com o professor João, tá aqui. Né? Que Cadê os marcou, quando a alunos gente aí, não marca, gente? né? Os alunos já foram. Olha, já. vou traduzir aqui. João Coraçãozinho, João Coraçãozinho, João Palminha. João Coraçãozinho, quando você apareceu, subiu um monte de coração, a gente quer o professor João. Um abraço, tá mandando um abraço para todo mundo. Aí, ó, registrado. Pronto, todo mundo que ganhou o coração mandou abraço para vocês. Tchau para vocês. Desculpa, mas vamos fazer assim mesmo. É assim, fazendo o SUS, um setor, o outro. Por mim tá uma maravilha. Só falta um cafezinho, um queijinho. E a prosa vai boa, assim. Então, essa responsabilidade aí da gente clamar para os sistemas estarem claros, né, de ter os dados à nossa disposição. É claro que tem algumas questões, não só da ética, né, mas também do cuidado para evitar pânico, né, para evitar condutas erradas, igual a gente viu que quando começou a questão do Covid, as próprias, que a informação não qualificada, só jogada, que é mais ou menos o que a gente conversou, não é? Talvez a gente chamar os nossos amigos jornalistas, que também são sanitaristas, tem a professora Angélica, que é do GETISP, que trabalha com isso brilhantemente. Como você faz essa comunicação sem induzir as pessoas, ou como eu induzo mesmo, que é o que a gente mais tem sido utilizado, né? Eu acho que eu achei que era a Angélica que estava entrando. O que a gente mais tem sido assim manipulado. Então, como a gente viu, lembram aqui em 2020, as pessoas correndo para comprar medicamentos aí porque ouviram falar que tem
Aí acabaram. Aqui em Belém, por exemplo, teve um medicamento que acabou, não tinha, nem com receita. Todo mundo correu para comprar, não nem precisava. Então é tudo como a gente comunica. E aí a responsabilidade nossa enquanto cientistas, enquanto produzir o conhecimento. Eu produzo o Sim. conhecimento com certeza do que eu quero induzir naquela população. Quando você põe um gráfico de tendência, não, professora Ana, vamos mostrar isso, que a gente tem que mostrar, isso é muito grave. O que as pessoas vão fazer, aí é aquilo que o outro colega falou lá da gestão. O gestor vai decidir o que ele vai fazer com o dado. Mas que a gente vai falar e que a gente vai mostrar dentro da nossa responsabilidade, da nossa competência. Mas alguns dados, só retomando a resposta, a pessoa, algumas coisas, elas ainda estão sendo processadas de informação. Então, dependendo da informação que você quer, ela ainda está dentro lá da cadeia de custódia, sendo trabalhada, né? Sendo averiguada. Então, tem toda uma equipe que está trabalhando naquela informação até ela chegar. Não é? E é bom que seja assim, né? Com todo esse cuidado. Que é esse cuidado que gera a confiabilidade. Né? Exatamente. Olha, coraçãozinho aqui para você, assim, é um bom. Para nós, né? Bom demais. Só tem gente apaixonada aqui. Ah, é bom que vale a pena. Outra coisa que eu acho que a gente pode refletir também é o quão importante essa comunicação que a gente foi convidado ou obrigado pela pandemia a fazer de forma mais acessível, né? Eu, por exemplo, nunca me imaginei fazendo live, nunca me imaginei dando entrevista, escrevendo matéria, né, que não fosse um artigo cheio de referências, com todo aquele rigor científico. Rigor científico, E isso não chega na população, isso não convence as pessoas, porque a maioria das pessoas não está preparada e nem sabe, né? Não saberia interpretar esse dado, essa informação. Uhum. Então, o modo como a gente fala também, né, muda. E aí, esse dado só vai virar conhecimento, né, verdadeiro se ele for acessível, né? E eu, agora falando por mim mesmo, descobri isso na pandemia. Daí a tentativa de fazer diferentes tipos de material para ver se o dado, né, realmente produzia realmente um impacto. Com certeza. Parabéns por isso. Eu também tenho essa impressão, porque a gente até fez uma reflexão dentro da própria pós, né, do mestrado. Às vezes nem a gente lê as nossas produções, os nossos artigos, né? Às vezes nem a academia está lendo, falando nós enquanto academia. Não, eu tenho que publicar num A1, num A2, mas quantos realmente a gente está lendo e o que a gente está produzindo e modificando a sociedade? Porque o grande papel e a sacada da ciência, que eu acho que a pandemia ajudou a gente a pensar isso, porque é trazer a ciência para o nosso dia a dia, para próximo da gente. Porque ela não é algo distante, né? Então, estou aqui no polo, passei na frente de vários laboratórios, nem vinha hoje aqui, não podia vir, acabei vindo. Mas é produção de ciência. É um corredor, vou virar aqui para o corredor, é um corredor que produz ciência. Só que essa ciência tem que chegar para todo mundo. Não é? Para todo mundo. E aí foi um refazer que a pandemia acabou ensinando nós, né, nós enquanto sanitaristas, enquanto professores, a nos traduzir, não é? A sair realmente, igual, que bom que a gente vê todos os professores, os colegas falando na TV, e aí, que bom, não, foi meu professor, é meu colega, é isso. Mas é esse o nosso papel mesmo enquanto cientista, é estar junto da comunidade, entendendo, analisando e devolvendo o dado para a comunidade. Ei, ó, a gente está vendo que vai acontecer isso, vocês vão deixar? Vai ser assim mesmo, é assim que vocês querem, não é? Então, eu acho que a gente teve abertura para isso também, né? Uhum. Aos poucos, a comunidade foi entendendo isso, a mídia, né? Eu fiquei surpresa com os convites, alguns que o Lopes recebeu. Porque não é assim, né? Não é assim, não é comum isso acontecer. Ninguém chega e quero conversar com um pesquisador, vou entrevistar um pesquisador. Não é bem assim, né? E isso aconteceu. Marabá, por exemplo, quando eu fiz a primeira análise de tendência e que eu já estava preocupada que nós viveríamos assim, um pico muito grave no final de maio, junho,
Coincidentemente, né, esse artigo ele patinou muito assim em revistas, os alunos estavam empolgados, mas ele não foi para frente, né, porque era análise epidemiológica e às vezes não é tão interessante assim. É o tal do olhar muito local, que quase nenhuma revista mais quer. Uhum. Mas o olhar local agora, ele é precioso, porque ele vai mostrar as iniquidades, né? Uhum. Como que pode Marabá, um centro urbano deste tamanho, com mais de 280 mil habitantes, numa projeção não muito confiável, mas numa projeção, enfrentar tamanho problema no seu sistema, sendo referência, sendo polo, né, na sua regional, mas justamente por medidas e ações que foram tomadas no decorrer desse caminho todo. Uma delas, pedir para sair do lockdown, né? Um movimento político, um movimento empresarial que articularam a saída de Marabá do lockdown. O que aconteceu imediatamente depois, gente? Pico gigantesco de casos e óbitos. Não é coincidência. É. E é matemático, é algo que era previsível, igual a gente prevê já o que vai acontecer em março, não é? Então, mês de março, começamos a nos preocupar lá no final de dezembro. Você lembra que a gente conversou sobre isso? Eu até tenho uma devolutiva para te dar. Aquele artigo que a gente... Artigo não, aquela matéria que a gente escreveu lá. Sim. Sobre Belém já teve 568 acessos no nosso site. É a nossa melhor matéria até agora. Temos Parece que rodou mesmo, né? Que bom. Porque é a capital, né? É a capital. Se a capital precisa desse olhar mais atencioso, imagina a periferia, imagina os pequenos municípios que não contam com assistência, né? Completa. Com certeza. E é algo assim, angustiante. Eu acho que a gente tem que assumir esse compromisso. É um legado que a pandemia deixa a gente que vai seguir, vai contar essa história daqui para frente, para a gente deixar a ciência sempre perto, né? É um papo de cientista, mas é um papo que a gente, quantas pessoas estão aqui nos ouvindo, é para falar com a gente, né? Somos normais, sangramos também, somos mães, fazemos de tudo, não é? Doemos, choramos, rimos. Um beijo aqui para minha professora Rafaela, que está aqui participando, vendo. Um beijo para todo mundo, professora André, né? Todo mundo aí. Que está aí acompanhando a gente dia a dia, e quanto a gente sofre também, sabe? Quando a gente fica, falar de sofrimento, assim, quando a gente já sabe daquele resultado pré-laboratorial, quando a gente já analisa uma informação e sabe o que essa informação vai impactar. É igual a gente saber que uma bomba vai explodir. Aí a gente sabe que essa bomba vai explodir agora, na primeira semana de março, como a gente está vendo, né? E não, aí o que é angustiante, que a gente clama, quem está ouvindo, quem são os gestores, valorizem mais as informações que são produzidas pela pesquisa e pela ciência brasileira. Às vezes a gente é mais ouvido, mais reconhecido pelos nossos outros pares, fora da nossa região, porque são tomadas de decisões assim, políticas que não são dos gestores, não é? Então, o nosso olhar é esse olhar para a comunidade, para o SUS, para o bem viver. Nós nascemos para viver, para ser felizes, né? Para produzir conhecimento, produzir ciência, e a ciência é para modificar a nossa vida e a gente viver mais, a gente viver 200 anos. Não viver o que está acontecendo aqui, que é algo que o professor estudou, envelhecimento, depois a gente tem que olhar e escutar de novo todas as ideias que vão brotando, né? O impacto que o Covid vai ter no envelhecimento, vai diminuir a expectativa de vida já, ou seja, pegar um ano agora. Os anos livres, né, de doença, que a gente chama. Então, a vitalidade, né? E a nossa matéria de hoje, lá no LOVES, mostra isso, né? Por que se 70% dos óbitos de Covid no Pará aconteceram em idosos, eles não são a maioria vacinados até hoje. Né? Quando serão prioridades? Porque o Estatuto do Idoso já garante prioridade absoluta sobre tudo. Então, quando serão prioridades? Né? E essa vulnerabilidade que o próprio envelhecer, especialmente aqueles que têm comorbidades associadas, é inerente, né, a esse enfrentamento aí imunológico que ele vai vivenciar. Então, a Covid e a pandemia também nos faz refletir sobre
o nosso processo de envelhecimento, né? A nossa vida, a nossa sequência, o que a gente quer como sociedade, né? Tá aí para a gente refletir também. Muito bem lembrado, isso daria outro trabalho para esse MAS e para esse LOV. Venham todo mundo estudar e ajudar a gente a fazer todas essas análises, né? Pessoas de bem que querem... Pois é, gente. Olha, Liliana é uma pessoa conectada, ela é uma pessoa articulada, uma pessoa que eu admiro muito. Está com uma equipe que eu já vi esse pessoal trabalhando de perto, no grupo, perfeitamente em sintonia. Vocês estão de parabéns por isso, eu fico admirada. Parabéns à equipe. E o Loves, que é assim, está engatinhando, né? Como falava o nosso antigo reitor aqui, um bebê precisa de equipe. Então, venham trabalhar conosco também, nós precisamos crescer, mas isso vai ser aos poucos mesmo. Tem muita... apressar muito não vai dar certo, né? Mas, se você se interessar em fazer análise epidemiológica, vem trabalhar com a gente, que nós estamos precisando de mão de obra sim. Ideias que estão vendo que a gente tem. A gente tem muitas coisas a perguntar e a investigar, né? Contribuir. Contribuir. Então, são essas questões assim extremamente importantes. Eu acho que fazendo um briefing, né, uma recapitulação, é isso. Os sistemas de informação são nosso patrimônio, o DataSUS é nosso patrimônio enquanto brasileiros, enquanto população, não é? E a utilização deles, a gente tem que lutar para que os dados continuem abertos, não vamos aceitar apagão de dados, não vamos aceitar não ter acesso às informações. As informações são do povo brasileiro e para o povo brasileiro. A gente, enquanto pesquisador, enquanto cientista, vai trabalhar em cima desses dados e devolutiva para o povo brasileiro, não é? Então, tem uma pergunta, eu acho, olha, está chegando diferente, que legal. Olha aí, que legal, consegui colocar na tela, que emoção. Tá vendo só? Quem pode estar atualizando o sistema? É a pergunta da Natália. Aí, cada sistema tem um fluxo, Natália, né? Cada sistema, igual eu falei, a gente... Realmente, uma das fragilidades, e aí que dá muita crítica no Brasil, porque dentro do DataSUS a gente tem um sistema para cada agravo, né? Tem a mortalidade, tem o sistema da tuberculose, tem da hanseníase, tem do pré-natal, tinha o CES pré-natal, agora não é CES pré-natal, aí tem o CISCAN, tem do câncer, então foi montando o sistema à medida que ia tendo um agravo. Então, realmente, um reordenamento, um CMD, como eu falei, do conjunto mínimo de dados, vem muito oportunamente. Agora, a depender do sistema, se você é profissional de saúde lá na ponta, você está produzindo dentro do ESUS, o prontuário eletrônico e a sua produção. Então, uma das maiores responsabilidades é a produção do próprio profissional que vem lá da atenção básica, na atenção primária e na média complexidade. Quando a gente tem um centro de especialidades, por exemplo, na odontologia tem o centro de especialidades odontológicos, na fisioterapia tem o CER, né, o centro de reabilitação, e outras casas especializadas como o CAPES, o próprio profissional alimenta o sistema dele. A responsabilidade do atendimento, eu faço a consulta, eu faço o procedimento, eu lanço no sistema, tanto que a senha é do profissional. E aí tem os níveis de senha, que aí tem a senha do profissional da ponta, tem o nível do gerente, que é o que volta naquela pergunta quem falou lá da confiabilidade, né? Então é muita gente para filtrar a qualidade desse dado e depois realmente validar ele, porque uma das coisas também, além de pesquisa, é que é a informação que gera a produção e o financiamento. Isso a gente não pode... Nossa, quase que passa, né? Vai dando tempo. O que você alimenta no sistema... Está quase dando uma hora e quase que não fala de financiamento, que importantíssimo. O que você lança no sistema que vai definir o que você realmente vai garantir no seu município. Por que os municípios aí... E aí, o que você perguntou, o que o MASA faz? Por enquanto, a gente está com 3. Na hora que os municípios não receberem o recurso deles, a gente está aí, a gente pode ajudar, tá? Porque não recebeu, por exemplo, tem um indicador que tem que fazer X grávidas, a consulta odontológica das grávidas. Todo município tem que garantir que todas as grávidas tenham a primeira consulta odontológica. É um indicador. Aí, não conseguir aquele indicador, o que vai acontecer com o município? Ele não vai receber recurso, tá? Não vai receber. Então, às vezes eu sou lá o profissional da unidade e não lanço nenhum procedimento. Essa produção vai ficar zerada, a equipe de saúde da família. Eu tenho uma equipe de saúde da família,
trabalho horrores. Às vezes tem equipe que, eu não tenho nem computador aqui, eu não lanço a minha produção. Faz a produção no papel, CDS, leva para a secretaria, a secretaria vai lançar lá. Mas não deixe de fazer a sua produção, que se a sua unidade ficar sem produção por 3 meses, corta financiamento. Já era, né? A sua, não recebe. Então, o dado também, além de todo o que a gente falou aqui de pesquisa, ele deixa claro e deixa óbvio, né? E mostra que aquela equipe está funcionando. A gente está aqui, né? Então, todos os procedimentos feitos aqui têm que ser lançados no sistema. O SUS é o maior sistema de saúde do Brasil. Não é? Então, todos os dados precisam ser lançados, porque esses dados vão mostrar, além de relatórios, gerar dados para a ciência, geram a informação para fazer os repasses financeiros. E é claro, aporte, né? Cada política e cada tipo de serviço tem um financiamento diferente. Mas tem que lembrar do financiamento. Uma forma de controle também, né? Sim. Aqui há uma resposta a alguma coisa, né? Com certeza os profissionais de saúde são prioridade. Deve ser da hora que a gente estava falando sobre vacinação. Acho que sim. A pessoa não colocou. Olha, tem até um sim. Sim. Tá. Sim, você é linda, Liliane. Sim, você é muito inteligente, Liliane. Vocês são especiais. Que bom estar essa noite aqui com vocês. Agora, já que a gente já falou de um pouco, né? Um pouco sobre tudo. Você acha... Agora uma pergunta, uma curiosidade minha mesmo. Você acha que a gente consegue sistematizar melhor esses dados da Covid do futuro, né? Já que aprendemos muito com tudo isso que vem acontecendo, né? Essa dificuldade de lançamento de dados, as dificuldades que as unidades de saúde enfrentam com falta de recurso humano mesmo, né? Para fazer esse tipo de procedimento, de ação. Às vezes também a falta de gerenciamento do tempo, do processo de trabalho ali, né? Eu gasto muito tempo na ponta, eu gasto muito tempo na ação, no atendimento em si, na assistência. E aí, a parte do dado, né? A parte de consolidar aquela informação que foi, aquele atendimento, aquela informação que foi produzida ali, não é a prioridade, né? Do dia a dia do serviço. E não é culpa de profissional, não é culpa de equipe. É uma coisa que acontece. E que mais do que achar culpados, a gente possa pensar no que fazer. E aí, com toda a sua experiência, você daria alguma dica para a gente? Porque nós enfrentamos isso por aqui, em alguns municípios, inclusive, não só Marabá. E a minha ideia é tentar dialogar, né? Tentar mostrar o Observatório de Saúde na região sudeste do Pará e tentar um diálogo possível, porque não tivemos. Nunca tive a oportunidade de conversar sobre isso, nunca fui recebida. Praticamente me ofereci para fazer a análise do município e não consegui, né? Não consegui entrar, não consegui resposta. Aí, o que você acha que dica que você daria, né, para o Loves sobre isso? Tá. Eu penso assim que a gente está aproveitando esse tempo para refletir. Muitas coisas vão mudar mais ainda. Eu acho que vai ser um processo ainda muito dinâmico, onde esses espaços de visibilidade, com o que a gente está fazendo aqui, então o Loves continue fazendo esse tipo de análise, esses tipos de informação, não é? De diversas formas de comunicação. A nossa voz tem que ser ecoada, então a voz dos laboratórios, dos nossos resultados tem que criar eco e força. Agora, em relação aos municípios, não é? E como chegar a isso, quando a gente vai mostrando, né? É claro que tem toda uma gestão, uma análise de conjuntura, né? Geopolítica que vai depender da região mesmo, mas eu penso que os dados que a gente perdeu já de notificação, a gente não vai conseguir mais. Então, achava-se também, eu tenho rodado algumas equipes, estou aqui, né, estava mais cedo conversando com algumas equipes, às vezes, para alguns, a gente achava, não, essa pandemia vai durar 3, 4 meses, né? Não, a gente vai nisso até 2022, não vai acabar esse ano ainda não, gente, não vai. Então, matematicamente, depois, doutora, que a gente pode fazer matematicamente é até 2022, a gente vai conviver com essa e outras.
Haja vista as preocupações aqui já para a gente já ter da dengue, tá vendo o que está acontecendo, né? Teve um dia que a gente conversou assim, lembrem da cólera que teve na região norte, começou lá do Peru e veio descendo, né? Olha Pois bem é, a pois dengue é. vai fazer um estrago também. O sarampo fez isso em 2019, né? O MASA trouxe um estudo disso, o Sim, MASA eu começou lembro. também. Então a gente tem que E, olhar o Covid, aliás, as sim. crianças aqui em Marabá foi um perigo. Para as crianças, em novembro de 2019, aqui em Marabá, foi uma Foi. coisa assustadora. E As pessoas não a gente acreditavam, alertou não isso. deram importância. Pois é, pois é. E pode vir de novo agora para 21, tá? Pode Olha vir de aí, novo, gente. porque se a gente olhar no CISPENI, os dados de vacinação está baixíssimo. Tá baixo. Está muito baixo, a gente está correndo risco aí, porque é a época que vai ter, lá, outubro, novembro, com certeza a gente vai conversar de novo, vamos ver quantos casos de sarampo a gente vai ter. A gente teve óbito em Belém. Em Belém, a gente teve óbito por sarampo, não Século é? XXI. Isso. Com Então, todas as medidas protetivas à com causa disposição. evitável, né? Por que que ele morreu? Porque não tomou vacina. Morreu com complicações do sarampo, mas por que não tomou a vacina? Tem a vacina, né? No Tem, SUS, na né? clínica, Existe. né? Existe. Não é algo que ainda está sendo pesquisado e inventado. Mas voltando na sua provocação em relação ao Covid, e está todo mundo cansado, essa epidemia vai continuar. Eu acho que a gente, enquanto profissional, tem que fazer essa conversa de pessoa em pessoa, sabe? Um convencimento individual, esse bate-papo. Olha, eu sei que está todo mundo cansado, mas para a gente enfrentar essa epidemia agora e as próximas, porque o Covid não é a última que a gente vai enfrentar, e cada vez vamos nos preparar e que ele nos ensine a enfrentar o que vem por aí, porque, né, num tempo breve a gente deve ter outra, né? Mas aí a gente aprendeu muitas ferramentas com o Covid, os vírus vêm para isso, né? Tem na história da humanidade, esses ciclos de pandemias estão cada vez diminuídos, então, dentro desse nosso século, a gente estima, né, que haverão outras. Tinha uma colega da biomedicina aqui dentro, um dia que eu fui, por acaso eu fui lá no setor dela, ela já veio me mostrando umas coisas de outros vírus, eu falei, eu não quero saber, não me conta, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir. Tanta ignorância. Não quero, Para eu prefiro sobreviver não um pouquinho. saber. Eu não quero saber que vai ter outro vírus pior que esse. Não quero ouvir isso. Não, Meu Deus, olha aí. professora, mas então que a gente aprenda com o Covid, que a gente tem que fazer sim todas as barreiras de proteção, esse convencimento de profissional a profissional, que eu acho que é o contato direto, nada como o contato direto, o convencimento mostrar, olha, eu analisei a tua equipe aqui, já propor alguma Sim. coisa, que quando a gente traz além da análise uma proposição, que às vezes tem gestores que não sabem, não têm ideia de medidas, né? Às vezes tem a ideia política, que é aquele que você vai decidir, vamos abrir, agora vamos fechar, agora vamos abrir, né? É o efeito sanfona. É o efeito sanfona da pandemia. Abre, agora fecha, agora abre de novo. Fecha de novo, né? Então, esperar a coisa acontecer para tomar a decisão, a ação, né? E justamente na lógica inversa do que deveria, do que o SUS não é assim. Né, mas é tudo porque a gente não tem um ordenamento de cuidado, né? Então a gente não tem um plano, vamos pegar aí uma campanha exitosa da gripe. Então tem lá toda a prerrogativa do plano de imunização, como vai ser feito, a responsabilidade federal, estadual, municipal, como a gente não teve as pactuações. Então ficou assim, os municípios são gestão plena. Aí o município decide. Não, eu decidi, eu recebi, teve um município que ligaram para a gente no MASA, ele disse assim, professora, a gente recebeu 56 doses. Quem que a gente vacina? Aí eu perguntei, critério são os idosos. Mas me diga uma coisa, quantos profissionais você tem aí tratando das pessoas com Covid? Eu tenho 12. Então vacine os 12, porque se você vacine os 12, depois você vacina todos os idosos que derem. Porque se esses daí, que estão esses 12, pegarem Covid, você vai ter outro profissional para repor ele? Verdade. Lá no município bem distante. Não, professora, eu não vou ter. Ninguém vem para cá, ninguém quer vir trabalhar aqui. Então vacina logo os seus 12. Então, é claro que dentro de um plano de imunização, vai passar um pouquinho de ruído aqui, mas eu vou falando com vocês. Dentro do plano de imunização, a gente tem que pensar nessas peculiaridades de município. Por isso que também vem a caso a caso, né? Cada caso.
né? Então, lá não vacinaram, receberam a vacina e vacinou tanto. Então, até tem esse olhar de entender cada município, né? Então, esse município foi o E que o a gente município orientou. conhecer, né, a sua população, Foi! Esse conhecer município suas demandas também. ele só tem 3 médicos. E se os 3 médicos fiquem doentes? Ele vai ter que pagar plantão extra? Tem outros profissionais. Todo mundo é substituível. A gente vai embora um dia, todo mundo vai ser substituído um dia. Mas às vezes essa reposição não é imediata e rápida, né? Então E nós pode vimos custar algo, né, como a vida de custar como a outras vida. pessoas. Então todo o capital social que é investido em cada categoria, é claro que a gente defende que a vacina seja para todos. Mas Para se não todos. dá para ser para todo mundo, vamos olhar cada município, cada questão de morbidade, de mortalidade, né? Então, puxa, aqui estão morrendo as pessoas da cidade. Vamos vacinar eles, porque eles estão morrendo aqui. Agora, com essa nova cepa, a gente está vendo muita variação, que eu acho que é algo que vem para estudar também, né? É, Pessoal de verdade. 30, de 40 anos também, dá óbito muito rápido. Então, são coisas que a gente vai aprender muito ainda, né? Da parte de monitoramento, de indicadores, a gente está aprendendo para onde vamos, né? Mas um que eu tenho a dizer é isso: vamos continuar o nosso trabalho, trabalhando com seriedade, com calma, e se precisar da brabeza, tem que falar na brabeza sim, isso daqui vai ser desse jeito que a gente vai fazer, vai dar errado sim, né? Ou não, vai por aí que vai dar certo. Então é não desistir, continuar, né, nos cuidando, né, cuidando um do outro, mas em relação ao monitoramento, assumir a sua responsabilidade. Se você está ali perto do colega, dá uma força. Não, eu vou te ajudar aqui no preenchimento, porque está todo mundo muito esgotado mesmo. Quem está na linha de frente É muito tempo, né, é fazendo muito isso. tempo trabalhando, esgotado. Então, no preenchimento de ficha, né? Cada um no seu setor, você é muito importante. Cada um. Você é o mais importante, você está salvando vidas. Então, pense que o que você está fazendo ali não só está criando dados para a gente fazer uma história e daqui 200 anos, 300 anos, as pessoas vão ver o que aconteceu e a gente entrou nos livros por isso. Além de fazer o financiamento, você está dando assim, a responsabilidade social dessa informação em saúde. Exato. E isso aí diz muito, né, sobre o papel da saúde coletiva, como um todo. Né, que a gente possa se empoderar, viu, gente, dessa energia boa da professora Liliane. Lili, está quase dando uma hora para a gente não correr o risco de o Sim, negócio apagar. tá. Tá bom, nem Eu que já tossir. quero te agradecer, viu, porque você é uma pessoa iluminada, né? Você. Enfrentando ruídos aí, enfrentando possibilidades. A gente pensou em adiar, pessoal, mas ela, não. A gente dá um jeito, a gente arruma sinal, eu arrumo um canto. Falei, olha, sanitarista brasileiro é isso. E aí, para você que não está confiando na vacina, para você que duvida das pesquisas brasileiras e de nós, confie na ciência, olha aí o exemplo. Sim. Né? Sim, gente, eu já tomei. Tomem Olha aí. vacina. Tomei já a segunda dose. Obrigada ao SUS. Obrigada. Né, a gente está enfrentando Ela aqui. trabalha no hospital, né? Ela lida com residentes, então ela está Isso. na linha de prioridade, ela é dentista. E nosso agradecimento, agora eu já sei fazer um negocinho, ó, te amo. Foi um prazer te receber aqui. Espero que a gente consiga produzir mais material e que você tenha, assim, a Casa do Loves aberta para você fazer o que você quiser. Volte Obrigada. sempre. E você também, vem para cá e vamos aí. Muito obrigada pelo convite, pelo carinho, pela paciência. Sabe que eu admiro muito o seu trabalho e quero ver muitas coisas do Loves. E vamos depois voltar para a gente olhar todas as ideias. E vem com a gente, gente. Juntos somos mais fortes. É assim que a gente cresce, todo mundo cresce, tá? O MASA é de todo mundo. O MASA não é da Liliane, não. O MASA eu falo que é de todos vocês que querem fazer pela saúde coletiva aqui na região norte. Perfeito. Tá? É um exemplo. Grande beijo, Um beijo. Obrigada, gente. Se cuidem, tomem vacina quando for a hora, cuidam do outro, né? Isso aí. Valeu, gente. Muito Tchau, obrigada tchau. por todo mundo. Tchau, tchau. Ô, galera. Como é que... Então, para quem nos assistiu, para quem nos acompanhou, muito obrigada. Boa noite. Agora chegou a minha hora de brincar ali de carrinho, porque eu sou mãe, sou cientista. Acessem as nossas comunicações, a nossa matéria lá no site do Loves. Curta. Ô, gente, espalha.
o gestor vai conhecer que existe um observatório de saúde aqui, e as pessoas até duvidam que exista, se a gente começar a espalhar informação. Então, conto com vocês, muito obrigada. Eu estou aprendendo a fazer esse tipo de coisa. Me perdoem se faltou algo, e eu espero que vocês voltem para participar de mais eventos. Lembrando que o Loves vai fazer uma programação especial em março para as mulheres na ciência. Acompanhe que eu vou trazer novidades. Muito obrigada, boa noite. Até mais!